manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. O Morro do Lampião está localizado na cidade de Florianópolis, no distrito do Campeche, ao sudeste da ilha de Santa Catarina. A origem do nome do morro vem de meados do início do século passado, quando o morro recebeu lampiões para sinalizar o campo de aviação que ali existia. A rota aérea entre a Europa e o sul da América Latina tinha a região do Campeche como um de seus entrepostos, e dentre os pilotos que ali passavam está Saint-Exupéry, o escritor de O Pequeno Príncipe. Por muitos anos, os moradores do Campeche dedicavam-se à vida no campo, sendo a pesca e a agricultura de subsistência as principais atividades desenvolvidas. Ele realmente tem uma posição centralizada em todo o distrito, né, do Campeche, que inclui ali outras comunidades, como a do Rio Tavares, a da Fazenda do Rio Tavares. Então, ao lado das antenas ali, a gente tem os nossos melhores mirantes aí dessa região, porque eles têm a perspectiva panorâmica, né? Eles apontam tanto ao leste, sul, norte e oeste, então permite aí, né, o que hoje está sendo mais buscado, que é a questão do nascer do sol, nascer da lua, o pôr do sol, que é realmente fantástico lá de cima. Agora é hora de ser refloresta. Que essa unidade, apesar de ser pequena, menor que as demais, ter aspectos ecológicos, né, ao longo do tempo bastante prejudicados, ela tem outras virtudes, né? Animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Esse uso público já consolidado hoje, que precisa ser melhorado, ele, uma vez bem regrado, ele pode vir a servir de exemplo, né, para que outras unidades também adotem. Então, o meio ambiente vai sendo pressionado, né, burlando o zoneamento, burlando lei, o pequeno invadindo a PP, não é só o grande, né? Naquela época, o Campeche aqui não era muito valorizado. Hoje em dia, o meu pai, meus avós trocavam o terreno por saco de farinha para uma vaca, que era um meio de eles ter as coisas, e é assim. E aí o Campeche tá nessa situação. O Campeche hoje em dia já é uma cidade. Que o coração não destrói. Nós tínhamos em 1960 aqui 70 enchentes de farinha nessa planície, né? Hoje nós temos 3, a perda que foi, está sendo vendido para a especulação imobiliária. O meio ambiente tem que ser respeitado por todos, por pequenos e grandes. As nossas restingas, nós estamos aqui uma esponja. A nossa planície é uma esponja do Lampião. Ela é uma área de amortecimento fundamental. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Tanto o amortecimento quanto o corredor, eles vão ser reconhecidos no plano de manejo. Não deixamos nosso mundo em paz, manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. Uma das áreas que tem restrição para corte de vegetação é justamente áreas no entorno de unidades de conservação e áreas que tenham a função de conectar fragmentos de vegetação. Ele sofre de um certo isolamento aí, né, desse contexto montanhoso, que traz uma particularidade para ele, né, e dificuldades, inclusive, do ponto de vista da ecologia, principalmente falando do cachorro do mato. Ele precisa, um passarinho tem mais possibilidades, né? Então a ideia do trampolim ecológico funciona bastante. Mas para os mamíferos que precisam, né, de características e condições diferenciadas aí para poder transitar, eles precisam de contextos mais efetivos, né? Os rios acabam funcionando como corredores, né? Principalmente quando tem suas bordas conservadas. A respeitar a floresta. Manter em pé o que resta. Como que a gente vai garantir, né, os corredores ecológicos quando a gente percebe essa franca expansão, né? Compreender que já basta e replantar a floresta. Dentre os objetivos específicos desse trabalho, podemos citar: instruir a população sobre conceitos de ecologia urbana, sugerir possíveis estratégias para o plano de manejo, potencializar a conectividade ambiental do território e contribuir para o fluxo gênico entre as espécies de fauna e flora. A metodologia foi desenvolvida em 4 etapas. A primeira etapa
é a recomposição do processo de evolução do tecido urbano. A segunda etapa, análise das configurações locais dos diferentes biomas e hidrografia no contexto do tecido urbano. A terceira etapa, análise dos zoneamentos urbanísticos estabelecidos pelo plano diretor para a região. E a quarta etapa, o cruzamento de dados. Manter em pé o que resta não basta. Na primeira etapa, foi feita uma observação do processo de expansão gradual do tecido urbano no entorno do Morro do Lampião. Que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais. Foram analisados os registros existentes na Prefeitura Municipal de Florianópolis desde o ano de 1977, período onde as rodovias estruturantes da cidade foram implantadas, inclusive tangenciando o Morro do Lampião, até o ano de 2019. As plantas de expansão urbana, em conjunto com as fotos aéreas de época, foram separadas por evolução ao longo dos anos e processadas através do programa ArcGIS, ficando evidente o paulatino crescimento do tecido urbano e o consequente isolamento da unidade de conservação em relação aos demais biomas. O que resta não basta, já quase todo. Na segunda etapa, foi feita uma observação das configurações e localizações dos diferentes biomas, rios e maciços de vegetação. Para embasar os estudos, foram realizadas visitas a campo, entrevistas com antigos habitantes do local e registradas imagens e vídeos. Respeitar a floresta, que o coração não destrói. Na terceira etapa, foi realizada uma avaliação da compatibilidade dos zoneamentos urbanísticos previstos para o local, segundo o atual plano diretor, e a proposição de ajustes para este regramento, visando a sua melhor adequação em relação à unidade de conservação do Morro do Lampião e sua zona de amortecimento. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Na quarta etapa, através do cruzamento de informações, buscaram-se os melhores locais para inserir os corredores ecológicos, promovendo as conexões mais viáveis entre o Morro do Lampião e os demais ecossistemas. Além disso, foram observados os zoneamentos urbanísticos previstos pelo plano diretor para o local, o tecido urbano e a ocupação antrópica existente. Mas, além do morro, o deserto se alastra. Foram também aspectos determinantes para as escolhas dos corredores ecológicos: a condição de acesso, considerando a existência ou não de acesso público aos espaços analisados, os pontos de maior proximidade entre o Morro do Lampião e de demais ecossistemas, as margens das áreas de preservação de rio, presença ou não de vegetação nativa, de edificações e de antropização, a proximidade de áreas de interesse, a avaliação da presença de áreas com maciço de vegetação ou de imóveis públicos que possam fazer parte dos corredores ecológicos. Os corredores ecológicos podem estar inseridos dentro das zonas de amortecimento, inclusive visando a conexão com outras áreas ambientalmente protegidas, extrapolar os limites da unidade de conservação da qual se originam, alcançando regiões e zoneamentos afastados. As áreas escolhidas como trampolins entre o Morro do Lampião são o Corredor Ecológico 1, Manguezal do Pirajubaé, Corredor Ecológico 2, Restinga da Praia Campeche e Corredor Ecológico 3, Cadeia de Montanhas Maciço da Costeira. Para fortalecer a diversidade na circulação de espécies, todos os corredores foram inseridos ao longo do traçado de rios existentes na região e de suas margens de área de preservação. Privadas ou não, as áreas dos rios e suas margens configuram áreas de preservação permanente. Considerando isso, os corredores ecológicos sobrepostos às áreas de preservação estão mais protegidos por lei e, decorrente disso, possuem maiores garantias e facilidades para recuperação ambiental. Caso o particular proprietário do imóvel com área de preservação não tenha interesse em restabelecer a área em seu estado natural, o poder público estará autorizado a promover a desapropriação do imóvel. Caso seja necessária alguma indenização, sugere-se que os pagamentos sejam custeados por valores provenientes do aluguel dos espaços públicos da unidade de conservação, como o sistema de captação de água potável no local, além de doações e de recursos próprios da municipalidade.
Para maior sucesso da circulação genética da fauna e flora, os corredores devem cruzar por zonas urbanas padrão previstas pelo Plano Diretor, sendo elas áreas de preservação e uso limitado de encosta de planície, áreas comunitárias institucionais e áreas residenciais predominantes. Com este plano, o fluxo das espécies deve ser facilitado, mesmo através da zona urbana, através dos corredores ecológicos que estarão sobrepostos às áreas de preservação dos rios. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Além da proteção dos corredores, outras medidas para mitigar os impactos urbanos no meio ambiente também devem ser tomadas. Edificações e lotes que estiverem dentro dos zoneamentos de área de preservação e uso limitado devem também ter como premissa as determinações da zona de amortecimento. As grandes glebas que vierem a ser parceladas devem ter como lotes mínimos o estabelecimento para áreas de preservação e uso limitado, e os padrões construtivos devem também seguir os padrões construtivos deste zoneamento. Para os parcelamentos já existentes e que não seguiram as dimensões e áreas mínimas, será necessária a realização de regularização, onde o proprietário deverá cumprir com alguns parâmetros para mitigar os impactos de sua ocupação. Naturalmente, nas áreas de preservação permanente, a regularização não será possível e as obras deverão ser removidas e a natureza restabelecida. Para onde for possível a regularização, sugerimos que em partes livres dos imóveis sejam plantadas árvores nativas como medida mitigatória de recuperação ambiental. Esse outro tipo de conexão aí exige que o plano diretor da cidade flexibilize ali o uso da área em função da função ecológica. Nesse contexto de corredor, ela também ganha bastante relevância, né? Eu tenho certeza que a comunidade vai ser sempre ativa nesse processo de cobrar do poder público ações, né, de melhorias para que essa unidade venha a ser implementada. Defendo as minhas raízes, a minha cultura, né? Eu luto por ela e acho que dá para existir os dois. E tu faz uma cidade compatível com recursos naturais. Essa é a questão. Não tem como evitar o crescimento. Aí eu pergunto, o que é crescimento, né? O que é crescimento? O que é progresso, né? O que é progresso? Existe esse meio ambiente graças a nós. Então, Sertão do Peri, Lagoinha do Leste, tudo foi uma luta árdua, muito árdua. Então, a gente lutou e mostrou, né, a cidade que nós queremos, que é uma cidade também verde, né? Também é verde. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo o verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta, Respeitar a floresta, replantar a floresta, que o coração não destrói. respeitar a floresta, Replantar a floresta, coração não destrói, que o coração não